Eu vou contar para vocês as histórias mais do que encantadas, os mitos gregos. Eles é que formaram nosso imaginário coletivo, nosso jeito de sonhar, de imaginar, de ver o mundo e a vida. E quando digo jeito de ver, é literal, porque esses mitos nos deram as imagens com as quais visualizamos alguma coisa quando pensamos nela. Por exemplo, quando alguém diz calcanhar de Aquiles, nós enxergamos um calcanhar atravessado por uma flecha. Ou quando lemos ou ouvimos a expressão medusa, visualizamos uma cara de mulher medonha, com cabelos de serpente. E se alguém disser a palavra labirinto, nós vamos, na mesma hora, ver mentalmente aquele desenho que eu não preciso nem explicar, pois todos sabemos o que é um labirinto, apesar de nunca termos visto um. Porque é bem isso, ver mentalmente, ver com os olhos da mente. E nossa mente é grega. Esse é nosso pano de fundo, nossa herança, nosso jeito de pensar. Claro que outras influências vieram se somar depois a essa base primeira. Por exemplo, a mitologia judaico-cristã, muito forte no Ocidente, e que também ajudou a compor nossas raízes. Mas o inconsciente coletivo do Ocidente inteiro tem essa base grega. Basta ver os arquétipos, que, como explica Jung, são os nossos referenciais. Cada arquétipo, cada figura de uma divindade grega provoca em nós uma emoção. E cada emoção, sempre, uma reação. Mas isso é outra história. Por isso, é importante conhecer bem esse conjunto que nós chamamos de mitologia e que os gregos chamavam de religião. O primeiro conjunto ordenado dessas histórias foi elaborado no século VIII antes da nossa era, por Hesíodo, na mesma época em que Homero escreve os dois primeiros livros do nosso mundo, a Ilíada e a Odisseia. A diferença é que Homero nos fala da guerra e das aventuras humanas, e Hesíodo nos fala dos deuses. Os dois escrevem nessa época porque é nela que os gregos criam o alfabeto, o mesmo que usamos até hoje, depois traduzido e adaptado para o latim. Eles criam o alfabeto quando inventam as geniais vogais, que misturaram as sinais fenícios mais antigos, o que permitiu pela primeira vez na história do planeta que uma escrita transpusesse para o papel a fala humana. E assim eles puderam reunir e fixar pela escrita histórias e personagens e passagens emblemáticas até então narradas oralmente. Transpuseram exatamente como se narrava. Mitos quer dizer narrativa. E não usando desenhos ou sinais simbólicos que cada um interpreta como quiser. A escrita fixa é fiel. Ela permite a leitura, ao passo que os sinais permitem a interpretação. Vamos então a Hesíodo.